Assim, ontem a estratégia foi muito ruim. E assim, eu até falei no meu Instagram durante o jogo. Cara, o Atlético precisa entender bem, assim, como ele vai montar esse time para 2026. Ontem o Preciado teve uma dificuldade absurda para marcar os caras pela esquerda. Os caras que atacavam pela esquerda no Red Bull Bragantino. O Juninho Capixaba deitou e rolou. O Mosqueira deitou e rolou. Os caras tiveram tranquilidade e facilidade ali para entrar o tempo inteiro. Eu até imaginei que ele fosse entrar com o Alan Franco ali na lateral direita, que pudesse dar uma marcação maior, né? Ele joga também como primeiro volante, tem mais características de marcação. E aí, pra mim, é um erro dele, de fato. Eu tô com valor nessa. Quando ele escala o Preciado pra um jogo como esse, com os caras ali que são muito velozes, que são muito intensos, que tentam o tempo inteiro. Time físico, do Red Bull Bragantino, principalmente em Bragança. É um erro não dele. É Bragança, mas a gente precisa entender qual vai ser a principal característica do Preciado. É óbvio que é o início de trabalho dele. Mas qual vai ser? Vai ser a marcação? Vai ser a ofensividade? Porque até aqui, eu acho que nos jogos anteriores ele não tinha sido a draga que alguns colegas nossos apontaram que seria. Mas no jogo de ontem ele foi muito mal. Foi. Muito mal. Ontem dá pra apontar alguém que esteve bem? O Everson no primeiro tempo. O Everson salvou o Atlético mais uma vez. Cara, mais uma vez. Que isso, cara, que defesa. O Everson vai pro terceiro ano jogando num nível altíssimo. Absurdo. A defesa mais difícil pra mim foi uma no rodapé da trave, como diria o saudoso do primeiro tempo. Do primeiro tempo. Tava chovendo pra cacete no momento. Tipo assim, cara, não tem como. É praticamente foi pouco antes do primeiro gol, uma bola indefensável, tá? Assim, é incrível o nível que ele tá indo pelo terceiro ano seguido, né? Eu gostei, acho que faltou mais ao Vitor Hugo, talvez por ser jovem. Ontem o jogo pediu um pouco mais de retenção, menos aceleração, até pra você quebrar o ritmo do adversário. O Red Bull Bragantino descia, acelerava. O Atlético destruía. Pum, chutão de zagueiros. Pra quem? Pro Hulk? Red Bull Bragantino, retoma de novo. Aí, no meio-campo, por não ter um segundo volante, com uma característica de cadência também, porque quando você não tem um meia necessariamente, e pra mim o Atlético não tem um meia necessariamente, nem com o Scarpa no campo. Aliás, assim, eu sei que os amigos estão defendendo o Scarpa como titular, mas achei o Scarpa extremamente burocrático. Quando o Scarpa tá em campo, eu espero mais do que 2 toques na bola e o terceiro passo pra trás. Mas ele não tem a característica do meia mesmo pra quebrar o ritmo do jogo de ontem, ninguém ajudou, que precisava. Né? A dar alternativa pra ele também, né, Valuzeiro? Não, ele Cara, o Reinier, era só um no segundo pau esperando o cruzamento dele. O dele. Reinier tentou fazer um pouco isso que eu tô falando. Só que o Reinier entrou no lugar do Hulk. Talvez ontem fosse o caso de... Os dois, né? E eu gostei da entrada do Cissé, viu? Eu acho que o Sampaoli tem que olhar com carinho pro Cissé. Pra falar a verdade, assim, acho que o Cissé hoje não pode... ele tem que... É que o Igor Gomes é muito experiente e já foi muito utilizado com o Sampaoli. Mas o Cissé pode ser acionado de uma maneira mais rápida do banco, o HG, pra mim. O ponto pra mim, Valor, é que ontem ele coloca o Scarpa aos 71, depois que ele já tinha tirado o Dudu e Bernard, ele coloca o Scarpa na vaga do Preciado, e aí depois o Scarpa... Assim, ele começa jogando mais pelo lado direito, depois ele começa... É que aí ele puxa o Franco, né? Pra onde ele deveria ter começado com o Franco. Então, assim, eu acho que o Scarpa, pra mim, ele tem que ser titular, tá? Na do Bernard. Eu testaria ainda ele na do Bernard. Porque ele é o cara mais técnico nesse time, ele é o cara com mais capacidade de criação ofensiva pra mim. Mas acho que ele não dá a cadência que o time precisa, Thiago, até por jogar Mas muito você fala em necessidade de, às vezes, paralisar, de pensar, circulação. raciocinar, O Scarpa é o cara jogo. que, por exemplo, pega muita bola, tenta jogar no segundo pau, uma virada. Faz isso com mas frequência. eu falo de cadência mesmo. Aí acho que seria só o segundo volante, porque o Atlético não deve ir atrás de um meia a essa altura do campeonato. Meia mesmo. Só corrigindo uma informação aqui, o caso, o escândalo, né, que envolve pedofilia foi com José Dumont. José Dumont e não Carlos Vereza. Mas o Carlos Vereza tem alguns escândalos. Mas não envolvendo pedofilia. Não, foram de declarações envolvendo pessoas trans, algumas tretas políticas, ataques, etc. e tal. O outro também era um ator muito só para corrigir a informação aqui, para não ficar nenhuma dúvida, né? Temos que falar daqui a pouco mais sobre o jogo. Aqui, mas ainda falando a respeito do jogo, você tinha falado que nesse modelo, né, de jogo do Bragantino, a postura que o Bragantino tinha colocado, o Atlético tinha que sair na tocaia, não era isso? Não é isso que eu não terminei. Que isso? Não
O bambu tá gemendo. Tocaia. Isso é muito bom. Bom demais. Eu gosto, adoro times que fazem, por exemplo, aquele processo de retomada e de transição rápida. Uhum. Eu gosto de um time que joga de forma mais direta. Me encanta muito. Tá. O Atlético ontem tinha a bola longa? Tinha. Mas o Atlético estava preparando um sistema para jogar, fazendo a tocaia. Só que toma o gol primeiro, meu irmão. Toma o gol primeiro. Aí sua estratégia vai pro limbo. Sabe por quê? Porque mesmo jogando, de repente você arma um sistema para jogar no contra-ataque, sua defesa ramela. E depois o Bragantino chama o Atlético para isso. E dá espaço. No segundo tempo o Atlético pressiona mais justamente porque o Bragantino que vai chamar o Atlético para tentar pegar. Só que o Bragantino não conseguia fazer essa transição. E o Atlético ficou. Aí de novo, com a posse de bola, mas uma posse de bola estéril que não consegue pegar e afunilar na defesa adversária. Você chama o Red Bull Bragantino pro seu campo, jogando em casa, o time teoricamente vai sair mais. Você joga no contra-ataque, você tem jogadores com velocidade para você explorar isso. E é muito legal ver o Hulk jogando de frente, né? Quando ele pega essa bola, ele carrega essa bola com a defesa, correndo para trás ali, você vê alguma coisa boa nisso aí, com os pontas abertos e velocidade. Só que você toma um gol primeiro, você muda absolutamente sua estratégia, cara. Aí você tem que correr atrás do adversário. É isso. Aí o adversário te chama, você já tem uma defesa que ramela quase sempre, vai abrir espaço. A gente citou aqui aos 50 e tantos minutos, esse contra-ataque do Red Bull Bragantino, do Alonso voltar trotando. Então você não tem... gente, nós estamos falando aqui de mais de um ano que você não tem um jogador para jogar na frente da sua defesa. Mais de um ano que você não tem um ou dois jogadores que cobrem subidas de laterais. A queda de rendimento do Arana passa também por não ter ninguém para proteger por ali. Exatamente. A lateral do Atlético ano passado foi o ano inteiro. Sarabia, Natanael, Sarabia. Um ou outro e nenhum deles. Então passa muito por isso. Aí você olha pro Preciado e dá porrada no Preciado, mas cadê alguém ali para proteger quando ele sobe? Para jogar perto dele? Você não tem. Então você não tem hoje um 5 para fazer o trabalho, você não tem um 8 que renda exatamente, porque você não tem um 5, seu 8 seu 8 tá fazendo 5. Você não tem hoje. Você não tem um zagueiro que passa confiança não geral tem, pro torcedor. Não tem. E também pro próprio seu time, melhor zagueiro tá machucado. Pro próprio time, esses zagueiros não passam confiança, gente. Você não tem o seu articulador. Você não tem. Você espera isso do Bernard. Eu vou falar uma coisa. Aí tem o Scarpa. Aí o Scarpa vai para campo, mas nós estamos falando de um sistema montado. O Atlético ainda não tem. Não tem um sistema. Sabe aquela famosa espinha dorsal? O Atlético tem? Não. O Atlético tem um grande zagueiro, o Atlético tem um grande volante, o Atlético tem um grande meio, o Atlético tem um grande atacante. Então pronto, mas então tá morta ali. Mas falta muita coisa, hein? Falta. Uma espinha dorsal com, como é que chama aquele problema? Escoliose, né? Sim, e eu tô bastante preocupado com a situação. Hoje é necessário, é urgente a chegada do volante, mas eu tô mais preocupado com o miolo de zaga do Atlético do que... fraco. É muito fraco, Thiago. É muito fraco. É muito fraco. Ou é o time não confiável ontem pra ser além deles não... Olha só, a dupla hoje de zagueiros do Atlético, eles... Esquece aquele folclore, virou folclore. O Alonso não sai jogando mais bem, tá? Não tem qualidade na saída de bola. Não tem tido. Ele não tem oferecido ao Atlético isso. Vários passes... Às vezes, eles se colocam em uma situação de risco. Podem reparar. O Tressolde, às vezes, passa umas bolas, assim, na podre pro Alonso e o Alonso na mesma, pro Tressolde. E ambos passam uma bola em dificuldade para o Everson. Eles não... Então, vamos lá. Não estão conseguindo sair jogando bem, porque não tem essa característica. Defender, bola aérea, bola rasteira. Cara... É muito pouca ação desses dois zagueiros, assim. Hoje é um setor que, por conta desses dois, eu olho até com mais preocupação do que o setor de meio campo, que precisa, tá? Não tô tirando a necessidade, não. Mas olha, esses caras, eles precisam de jogar mais. Que seja na base da entrega, fisicamente, se tecnicamente eles não puderem entregar mais, é preciso mais ação do miolo. Eu sei que um time como um todo... Quando marca bem, acaba aliviando a carga, mas tem ações individuais dos zagueiros
que realmente estão comprometendo completamente o andamento do Atlético no jogo. O gol do Coelho foi legal ou ele fez falta? Falta. Também não teve problema. Mas a intensidade, não tem essa de intensidade. Chargeado nas costas. Chargeado às costas, principalmente quando o cara tá no movimento de subida. Ponto. Ele olha onde que o corpo do cara tá. Uma coisa, se ele quer não cometer a falta, deixa o zagueiro furar e se comprometer sozinho. Não, ele vai ali dar um trampo. Sabe quem vai te encontrar? É um lance desse, deixa eu só dizer uma coisa pra vocês aqui. E não adianta vocês ficarem com raivinha. Pro Palmeiras? Não. Se esse tipo de lance acontece dentro da área e eu falo que é pênalti, vocês vão dizer que não. Imagina o contrário, tá? Sim, não entendi o que você tá falando. Se vem um zagueiro ali e dá aquele tipo de empurrão no atacante e eu digo aqui que é pênalti, você tá maluco. Você tá maluco. Eu apito faltas, só não invento faltas, igual você faz no pênalti do Arrascaeta. Não é que eu invento faltas, eu não brinco com a imagem. Você falou, no Arrascaeta, pênalti no Arrascaeta. Não. Se fosse igual de ontem? Não, tô falando do Arrascaeta, do Flamengo. Contra o... Que jogo foi aquele? Contra São Paulo. Isso. Pênalti! Não, você acha que aquele lance do Arrascaeta com São Paulo foi pênalti? Claro que foi. Isso que eu tô falando. Claro que foi. Aquele lance do Arrascaeta com São Paulo. Aquele mesmo, Thiago. Ele tá na cara do gol, ele chutou fora. Isso. Foi pênalti? Você sabe que eu fui mais o joelho do defensor toca no tornozelo esquerdo, que era exatamente a perna que ele bateria pro gol, que ele bateu aquela bola de canhota. E isso desloca milimetricamente, ele bate na bola não da maneira que ele poderia bater, exatamente pelo fato de ter sido deslocado dentro da área. É o quê? Pênalti! Eu fui massacrado no Twitter por causa desse lance, porque eu fui criticar a entrevista do Jorginho depois do jogo, que ele reclama de 5 coisas e nenhuma fazia sentido, e chegou na torcida do Flamengo, irmão. Isso é ótimo.